A gente vai colocar um cara que nem ele aqui, que fazia as letras que ele fazia. Enfim, a gente tem que seguir um novo caminho, seguir o nosso rumo. E a gente decidiu eternizar a banda desse jeito, como estava na cabeça das pessoas, como vocês viram aí agora. E mudar o nome da banda. A gente não é mais a banda Charlie Brown, a gente é a Banca. Nosso novo nome agora é a Banca do Charlie Brown. É a banca de toda essa história que passou, que a gente tem muito orgulho, que a gente vai lembrar sempre com muito carinho. E aí a gente teve que começar a ensaiar, né? Tipo, teve que começar... Como é que a gente vai fazer, meu Deus, depois de tudo isso? Aí a gente fez os primeiros ensaios e eu comecei a pensar ali, tocando as músicas e tal. Falei, o cara tinha uma energia incrível, assim, com o público, com as pessoas. O show com muita energia. E aí eu pensei, de repente, a gente ter um músico de apoio para fazer os primeiros shows, para a gente poder voltar o mais rápido possível para a estrada, né? Que são 20 famílias que dependem aí dessa banda, desse lance. E aí eu pensei, tem uma pessoa que eu conheço há uns 15, quase 15 anos, que eu via tocar na noite, no circuito das bandas da noite, que é a Lena. Aqui uma menina incrível, toca pra caramba. E aí eu pensei nela, aí falei com o Marcão, o que tu acha, cara? Eu pensei, de repente, colocar a Lena na banda. Ele falou, uma menina. Eu falei, uma menina, olha que incrível. Pode ser legal, muito legal. Aí ligamos pra ela foi até o estúdio, a gente fez um som. E a banda soou muito, muito bem com ela, assim, ela tocando e tal. E eu me senti mais solto para poder assimilar melhor as letras, as coisas, e até poder ficar mais solto para brincar com a galera e tentar continuar essa energia bacana que o Chorão conseguia transmitir para as pessoas. Então, acho que isso foi a melhor coisa que a gente pôde fazer, assim, depois do que aconteceu. Maravilha. Bem-vindos aí, então, à nova banda. Muito e obrigado. Hoje a gente recordando aqui as coisas bacanas que o Chorão deixou. E os irmãos aqui, são vocês, só vocês dois? Tem mais um? Ou tem mais gente? Então, temos mais um irmão, o Júlio, e duas irmãs, a Jamile e a Juliana. Então, somos cinco. Cinco. Vocês são... Okay. Os mais novos, Vocês são os mais novos. Os últimos a nascer. As criancinhas da casa, né? Os pequenos. Pequenos. Quem saiu primeiro? Ele saiu primeiro, Rodrigo. Você saiu primeiro. 7 minutos antes. 7 minutos. Alguns minutos. Isso te dá uma superioridade sobre o irmão muito forte. É meu filho, né? Status de irmão mais velho. Eu acredito que sempre encontro vocês, perguntam quem batia em quem, essa coisa de irmãos que... Mas não, né? Vocês sempre fizeram super bem, né? Tinha as briguinhas de criança ali, de cada round de 30 minutos. O primeiro round começava, tudo dentro da regra do MMA. O primeiro round começava quando a minha mãe saía pro trabalho às 3 da tarde, quando ela chegava às 9 da noite. Então era 6 horas de briga diária. Mas tudo meio que na brincadeirinha, porque a gente sempre gostou de brincar de luta. Então, a gente sempre treinou, judô aos 4 anos de idade. Mas vocês brincavam com quem de luta? Assim, só para saber, porque eu não gostaria de estar lá eu e ele. em infância. Os dois juntos. Eu, o Rogério e os móveis da casa, né? Não, e a gente tinha tatame dentro de casa. A nossa mãe era dona de academia. Então, tudo que era novo, ela trazia pra gente, tatame, luva de boxe. Então, desde pequena, a gente já competia ali nas regras do esporte ali. E sempre foi meu melhor sparring. Até hoje, né? Para minhas lutas, minha preparação eu faço com ele. Ele faz a preparação dele comigo. E a gente cresceu nessa brincadeira e deu certo. É isso, não é à toa que vocês são tão queridos, né? É uma brincadeira de família que deu certo. Isso aí. E hoje vocês têm academias por vários países, né? Isso. No Brasil, muitas. Tem na Arábia Saudita. Onde que tem? Na Arábia Saudita, né? Nós temos em San Diego, Miami, Orlando, West Palm Beach, Júpiter, na Flórida também. Júpiter? É uma cidade na Flórida. Até em Júpiter. Até em Júpiter. São 23 academias franqueadas e 5 academias abertas aqui no Brasil e 4 fora do Brasil. Maravilha. Vou aqui para outra família, aqui com o Márcio Garcia, que hoje é querido. Excelente diretor também de cinema. Estou aprendendo. É apresentador, é um ótimo ator. Agora, atrás das câmeras, esse é o terceiro trabalho. É um curto, um longa e um segundo longa. Isso, exatamente. Andy. Aqui é Open Road, mas no Brasil não pode ter o título americano, virou Andy, exatamente. Tá. E
Quais são os atores que participam, Márcio? No Andy, é a Camila Belli, que é a personagem principal, né, que leva o título do filme no Brasil. O Colin Egglesfield, que é o parceiro dela, o casal, que forma um casal com ela. Andy Garcia, Juliette Lewis. Nossa. E tem John Savage, que tive a honra de tê-lo nos meus 2 filmes, que virou um grande amigo também. Cristiane Torlone e Carol Castro, que fazem uma participação como sendo a família, a parte brasileira, quer dizer, a família da Camila, da Andy. E é isso, mais uma vez com o Uri Singer, meu parceiro, que foi louco de acreditar que a gente ia conseguir fazer um filme em 20 dias, até porque o primeiro a gente fez em 15. Então, foi isso, foi mais uma vez juntando essa turma e uma equipe bacana, acreditando que ia dar certo, a gente conseguiu, mais uma vez, graças a Deus. Muito bem. E o Márcio tinha o Gente Inocente, que assim que eu cheguei na Globo, logo falava, vai naquele programa que é bacana. Eu falei, vamos, vou. E participei, a gente vai rever um trechinho. Opa, que legal, bacana. Eu não revi, inclusive, o que eles selecionaram. Vamos ver. Legal, o que tem quero aqui. ver. Cadê você? Fala, garoto! Vamos sentar, vem comigo, Sérgio. Palmas para ele. Vamos lá, fique à vontade, pode sentar. Tudo bem com você? Tudo com você, Márcio Garcia. Tudo em paz, graças a Deus. Solta o som! Mas escuta com atenção. São altas horas, só dos papos. Segue o drama, entrando em ação. Bom, Sérgio, é o seguinte, tá no seu programa, a galera fica sentada. A gente preparou aqui, você reparou as cadeirinhas aqui no estilo, pra você ficar bem em casa. Tô bem em casa. Então eu vou aderir à sua tática. Eu vou perguntar pra galera da arquibancada. Pode ser? Claro, Vamos lá, vamos então? fazer. Eu quero saber antes a pergunta do nosso entrevistador, senhor Henrique. O seu Diga pai aí. nasceu na Romênia, né? Perto da Transilvânia. Exatamente. Ele era vizinho do Conde Drácula? Ele era, sabia? Ele me falava. Na verdade, eu soube por ele que tinha um conde chamado Conde Drácula, que era de verdade mesmo. E que eu não sei, ele tinha um tipo de uma doença rara que ele precisava de sangue. Daí os caras já começaram, da necessidade de sangue, achar que ele pegava o sangue aqui Difamaram das o coitado, pessoas. né? O Conde Drácula. Essa é a história que me contaram. Agora, eu não sei, você acredita em vampirinhos? Acredito muito, não. Henrique, tá um homem já, né? Tá em novela. A turma toda grande, muito bacana. Bons tempos, legal. Você conduzia muito bem. Conduz. Obrigado, Sérgio. Você conheceu esse rapaz em que situação? Primeiro, brigadão pela tua vinda. Obrigada a você. Ela é nutricionista, não é? De formação, e tem coisas bem bacanas que eu quero conversar com você, mas primeiro é essa curiosidade. A gente se conheceu em Angra, Angra dos Reis, na casa de um amigo em comum. E foi amor à primeira vista. Porque... Foi? Foi. Sacanagem. Você vê como que ele é sacana? Peguei ela. Você Foi. vê? Eu falo pro Márcio o seguinte, que ele não é nem um pouco romântico, ele é engraçado. A gente ri o tempo inteiro, mas o romantismo não existe. Que isso, pá. Agora, quanto tempo depois vocês se casaram? E você faz o parto humanizado, né? Eu fiz, o meu último filho. O último, né? É. Os 2 primeiros foram parto normal. Eu passei pelas 3 situações. O primeiro foi cesárea, contra a minha vontade, mas, infelizmente, no Brasil ainda os médicos adotam muito esse procedimento. Não sei se é porque é mais fácil, não sei se dá menos trabalho, enfim. E aí, a minha segunda filha, eu bati pé firme e falei, não, ela vai nascer de parto normal, vai ser meu último filho, eu pensava que ia ser o último, né? E eu quero passar por essa experiência. E foi o máximo, eu adorei aquela experiência. Sabe a sensação que você tem que você que está fazendo tudo? Ainda mais o dia que foi, nasceu no meu aniversário. Que econômico. De pra parto você. normal, de parto normal. E aí, sem querer, a gente engravidou do Felipe, a gente não estava esperando. A gente ia fazer nossa segunda ou terceira lua de mel. Ai, vamos viajar sem as crianças. Porque eu gosto de viajar, de deixá-los só depois de 3 anos. Eu não gosto de viajar antes, eu gosto sempre de estar juntinho. Aí, com 3 anos, a gente libera. E aí, a gente estava indo para a Europa. Uma semana antes, eu descobri que eu estava grávida do Felipe. E aí, eu resolvi que o Felipinho, a gente ia ter o parto em casa.